Então, olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, né, que nós fizemos de um experimento fatorial. Vocês vão ver que é a mesma coisa que a gente vem fazendo até agora, só que os dados são reais e a vida é real, né, e a interação com os nossos modelos são reais. Então vamos lá, para esse experimento fatorial, ele era um experimento que a gente estava fazendo em uma injetora, né, injetora plástica, e a gente tinha lá quatro variáveis, né? A posição de comutação, que ela podia assumir o valor de 38 a 54, a pressão de injeção, que ela podia ser de 115 ou 94, a força de trancamento, que poderia ser de 1350 ou 1050, a contra-pressão de injeção, e a gente estava variando o peso, né? A nossa variável resposta era o peso da peça injetada. A gente também estava vendo se tinha rebarba ou se não tinha rebarba, né? Medindo o peso da rebarba e se tinha falha ou não tinha falha de injeção. Então a gente queria arranjar a melhor receita que tivesse o menor peso. Perfeito? Então, como é que a gente analisa isso daqui? Já tem os blocos aqui do Minitab, tá? Isso daqui já foi analisado antes, mas como é que a gente vê isso daqui? A gente vai ver, né, para a variável peso, quais dessas quatro variáveis, esses quatro fatores influenciam no peso, e eu quero o peso quanto menor, melhor. Então, se eu tenho uma peça de plástico mais leve, eu gasto menos matéria-prima com ela. Então, o custo meu diminui. Para fazer isso daqui, eu venho aqui em Stat, DOE, fatorial, Analyze Fatorial Design, né? A gente coloca aqui, eu quero a resposta a peso, né? Então, eu venho aqui, peso, eu quero o gráfico de Pareto, e eu venho aqui em Options, para eu decidir o que é o negócio. Então, em vez de 95, eu coloco 1 aqui. Então, venho OK, dou OK de novo, e aqui está o meu gráfico de Pareto para a variável peso. Então, a gente nota que é importante o A, é importante o C, e talvez é importante a interação AC, mas mais o A e o C. Tem uma interação fraca. Então, o que eu quero? É a posição, eu quero melhorar a minha posição de comutação e a minha força de trancamento. Para eu ver qual que é a melhor receita, eu tenho que vir aqui em Stat, DOE, fatorial, né? E daí eu coloco aqui em fatorial plot. Vou pedir aqui para a variável peso, né? Eu vou querer plotar a minha posição de comutação e a minha variável C, que é força de trancamento. Eu quero analisar tanto o gráfico de efeito principal quanto de interação. Só para entender essa interação fraca aqui. Eu dou OK e daí eu tenho aqui, né, a interação fraca, né, e o gráfico de efeitos principais. Então, para eu reduzir o meu peso, eu tenho que utilizar uma força de trancamento alta, né, essa força de trancamento de 1350, e uma pressão de comutação, não, desculpa, posição de comutação de 54. Mesma coisa a gente vê no gráfico de interação, né? A linha aqui do 1350 sempre vai diminuir e a posição de 54 sempre vai diminuir. Isso aqui tem uma diferença na inclinação das curvas aqui, né? Então, mas a melhor receita é essa daqui, né? Eu também queria analisar a rebarba, né? Se tem rebarba ou não tem rebarba, né? Então, por exemplo, aqui não tem rebarba, aqui não tem rebarba, né? Aqui não tem rebarba e aqui não tem rebarba. Poderia ver pelo peso da rebarba, né? Então aqui eu tive rebarba, nesse daqui. Então, como é que eu vejo se quais receitas têm ou não rebarba, tá? Então, rebarba é uma variável classificatória. Tem uma coisa muito boa para fazer isso, uma ferramenta muito boa, que é o gráfico de cubo. Então, vem aqui em Stat, DOE, fatorial, vem aqui no meu cubeplot, né? Então, o cubeplot, a minha variável resposta não é o peso, né? Eu tenho que pedir aqui para ele colocar a rebarba, né? Então, aqui ele só analisou pelo peso, né? Então, teria que, por exemplo, fazer stat, DOE, fatorial, analyze fatorial design, e eu peço para ele analisar para rebarba, né? Então, eu venho aqui no gráfico, que era o gráfico de Pareto, né? Clico aqui, clico OK de novo, e ele mostra que a B e B influenciam, né? Então, né, o que eu vou fazer nesse caso? Então, vou fazer o cubeplot. Então, aqui em stat, DOE, fatorial, cubeplot, né? Agora eu tenho a variável rebarba aqui, porque eu pedi para eles analisarem, e eu quero saber aqui, né, para as minhas variáveis, né,
eu vou fazer um gráfico daquelas variáveis que eu descobri que influenciam. Note que a gente está vendo duas variáveis respostas, né? Rebarba e o peso. Então, vou fazer o meu cubiplot para essas variáveis aqui. Então, tem lá posição de comutação, que é importante para os dois, pressão de injeção e eu vou colocar também a força de trancamento, que era importante nesse. Preciso de 3 variáveis para o cubiplot. Então, venho aqui DOE fatorial, cubiplot, rebarba. Então, posição de comutação, força de trancamento, pressão de injeção. Eu dou OK. E aqui ele me dá um gráfico 3D, ó, notem. Esse meu gráfico 3D, ele fala para mim, né, aqui eu tenho variável aqui nesta face, é a pressão de comutação, né, desculpa, essas duas faces, pressão de comutação, a pressão de comutação em 38 e a pressão de comutação em 54. Aqui eu tenho a força de trancamento em 94, né, desculpa, a força de trancamento tem aqui, ó, em 1050 é esse lado, em 350 é esse outro. E eu tenho aqui a pressão de injeção, né, tem aqui e aqui. Notem que, para eu ter rebarbas, que é esse caso, ela só acontece nesse vértice. Então, ele é uma conjuntura entre a minha pressão de injeção está em 115, ela não acontece com 94, ela acontece só em 115. E, além disso, a minha posição de comutação precisa estar 38. Né? Se eu tiver uma força de uma pressão de 115 mais uma posição de comutação em 54, não vai acontecer, tá? Então esse cubo ele é legal para ver interação entre variáveis, né? Quando eu tenho 3 variáveis e quero entender a interação entre elas, né? A gente usa muito ele para variável classificatória, mas ele pode também ser usado com variáveis numéricas. Perfeito? Então, gente, é isso daqui, experimento fatorial, não tem muito erro. A grande sacada é montar esse cara direitinho, né, nos níveis dos fatores e conduzir um experimento, conduzir uma boa coleta de dados, um experimento cuidadoso. Perfeito? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Já estamos quase no final aí do curso de Greenbelt, na parte da formação Greenbelt, no Six Sigma. E a gente vai ver agora um pouco mais sobre testes e depois sobre implementações de mudança. Todas as aulas teóricas. Então, até mais, pessoal!